Bem, a nossa audiência, tendo ao fundo aí um hino nacional brasileiro interpretado pela Banda dos Fuzileiros Navais. Marchei muito ouvindo esse hino tocado pela Banda dos Fuzileiros Navais. Mas o nosso podcast não é só curiosidade da Bíblia, ele também é questão política. Nós gostamos de falar também de política. E há muito tempo que nós não falamos e chegou o momento e vamos falar de políticas públicas. Antes de falarmos de política pública, é bom saber que o que é um ente federativo? O ente federativo compõe a Federação Brasileira, a União Federal, os estados, os municípios e o Distrito Federal, Brasília. O Distrito Federal não é um município, ele é separado. Isso está dentro do artigo 18 da Constituição Federal, promulgada no ano de 1988. Políticas públicas são as decisões tomadas pelos governantes. Exemplo, um prefeito que decide iniciar uma campanha de vacinação. E quando falamos de política, o termo grego polis, na Grécia Antiga, polis eram as cidades-estados. Só que hoje em dia caiu em desuso, né, esse cidade-estado. Mas tudo bem. No contexto atual, política se refere à gestão desses estados. Nenhuma política pública pode estabelecer ações que sejam vedadas pela Constituição Federal. O poder legislativo é o ator fundamental no processo da formulação e implementação de políticas públicas, que compõem o Congresso Nacional, quer dizer, o Senado e a Câmara Federal, as Assembleias Legislativas, por exemplo, aqui do estado de Santa Catarina, ou a Câmara de Vereadores, como aqui no caso, a Câmara Municipal de Florianópolis, ou de São José, ou de Palhoça. Conforme o caput do artigo 18 da Constituição, os entes federados, a União, Estados e Distrito Federal e os municípios são autônomos, mas não soberanos. Eles são autônomos, mas não soberanos. A Constituição Federal estabelece competências compartilhadas por todos os entes federados, no seu artigo 23, e competências exclusivas aos municípios, no seu artigo 30. Das compartilhadas, cuidar da saúde e assistência pública. No artigo 30 da Constituição, as competências exclusivas dos municípios são o transporte coletivo, a educação infantil, a educação fundamental, assim como os de saúde da população, através das unidades básicas de saúde, a OBS, que é a função dos antigos postos de saúde. Eu ainda tomei vacina no antigo posto de saúde de Nilópolis, né? Mas hoje em dia foram substituídos aí pelos chamada UBS. São nesses UBS nós encontramos médicos, né? Também vacina e também dentista para atender a população do bairro ou de determinada região de forma gratuita. E destina-se exclusivamente à prevenção. Os casos mais graves ou as urgências, emergências devem ser encaminhadas ao pronto-socorro ou ao pronto atendimento, né? As unidades de pronto atendimento, as UPAs. Os exames de média e alta complexidade, os especialistas médicos ou a cirurgia são de competência do governo do estado. Por quê? Porque ao município cabe ao atendimento básico, o nome já diz, unidade básica de atendimento. Bem, esse foi o nosso podcast falando de políticas públicas e eu sou Everaldo Filho.